eu sou Tarsila, tava com saudades de gravar nesse cenário para vocês e hoje eu vim compartilhar uma coisa que eu sempre tive dúvida e a gente vai tirar a prova hoje, que é a diferença entre um contorno cremoso e um contorno em pó. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer do meu lado esquerdo o contorno cremoso e do meu lado direito o contorno com pó. E claro, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos começar! Como vocês estão vendo, eu não estou sem maquiagem, mas eu não coloquei contorno. Normalmente eu não coloco contorno para sair no dia a dia, mas eu uso quando é uma ocasião mais especial. E hoje a gente vai testar esses contornos com esse contorno aqui da Make Be. Não sei se vai dar para ver daí por causa da luz. Ele é um escuro desse lado e um claro para fazer a iluminação desse lado aqui. E a gente vai usar esse aqui escuro, tá vendo? Não vamos usar esse claro não, tá? Para competir com ele, eu vou usar um super novo, para não dizer o contrário, que é uma paleta muito antiga minha. Eu preciso renová-la. Eu vou usar essa cor aqui, essa cor, pra gente fazer esse contorno. Agora deixa eu falar um pouquinho pra vocês dos prós e contras que eu aprendi e que muita gente já sabe isso na prática. Quem costuma usar o contorno já sabe, mas quem não costuma usar muito talvez não saiba. A vantagem do contorno em creme é a facilidade visual da aplicação. O que é que eu quero dizer com isso? E aí eu já vou começar a fazer, tá? E aí cada pessoa tem sua forma de rosto, você vai fazer de acordo com sua forma de rosto. Eu não vou me ater aqui à técnica, certo? Então tá, eu vou colocar aqui, só pra gente ver, do lado esquerdo, um pouco aqui, e vou colocar, eu não vou descer muito não, vou colocar aqui. Ficou desse jeito. E a vantagem dele é que você consegue aplicar bem e saber onde você tá aplicando, tá vendo? O pó, e com o pó, isso não aparece necessariamente, não é tão fácil. Eu vou usar esse pincel aqui meu, que não é o adequado, mas eu não tenho um adequado aqui comigo, eu também não queria comprar só pra fazer esse vídeo, eu não acho justo. Se alguém depois quiser me patrocinar, tá tudo bem. Mas a gente pode usar esse pincel dessa forma. Eu acho que eu já falei isso aqui em outro vídeo, você aperta aqui um pouquinho, tá vendo? Faz essa garrinha assim, desse jeito, e ele fica... dá pra você usar como contorno tranquilamente. E vamos passar aqui pra gente ver. E eu não estou passando pouco, tá, minha gente? Eu tô botando bastante. Deixa eu soltar aqui meu roteiro. Tudo aqui é bem organizadinho, tem um roteiro. Eu vou usar esse aqui, que é mais escuro, tá? Eu vou usar esse. E eu já disse a vocês que tudo em vídeo e em foto fica potencializado, então eu tô passando bastante para vocês poderem ver. Então acho que já dá pra ver, né? Agora é a parte do nariz, segura bem aqui. E não fui eu que inventei isso não, viu, minha gente? Agora vamos falar do pó. Qual é a vantagem do contorno em pó, que eu já observei e que eu também ouvi? Ele não desaparece fácil, vocês vão entender. A desvantagem dele é que você, na aplicação, você não fica tão seguro do local onde você está aplicando. Vê aqui os dois lados, eu vou virar para vocês. Tá vendo? Esse em creme aqui, a gente tem que necessariamente esfumar. Vou esfumar com esse pincel mesmo. Porque esse em creme, olha, vocês já estão vendo que ele tá ficando basicamente na mesma tonalidade do em pó. Ele vai sumindo. E essa é uma das desvantagens dele. A luz tá bem em mim, viu, minha gente? Então, assim, se ficar alguma coisinha faltando fazer um acabamento, é mais pra vocês, assim, não é nada, nenhuma perfeição não, é mais pra mostrar a vocês a diferença e os prós e contras. O contorno em pó, ele não desaparece assim tão fácil. O que as maquiadoras, o que eu observo que elas fazem? Elas botam um contorno cremoso e depois elas passam o contorno um pouquinho em pó por cima
do cremoso pra fixar. Eita, eu esqueci de fazer no nariz, não foi? E aqui, do lado do pó, vocês já podem ver que assim, eu não tive dois trabalhos. Foi um trabalho só. Eu vou colocar um pouquinho no nariz porque o meu é comprido. Aqui embaixo, ele dá uma diminuída. Eu queria que vocês dissessem nos comentários o que é que vocês acharam em pó cremoso com acabamento em pó. Porque se eu não desse o acabamento em pó, vocês viram que ele some um pouco. A minha opinião final de uma pessoa que não usa tanto, que talvez não tenha tanta experiência, eu acho que é boa parte das pessoas que assistem os meus vídeos até a data de publicação desse aqui, não tem tanta experiência. Eu acho que é menos prático, mas é mais seguro a gente colocar o contorno em creme, depois esfumar, e depois finalizar com um pouquinho de contorno em pó, do pó de contorno. Quando você tiver mais prática e tiver com pressa, aí você já pode partir direto para o contorno em pó. Eu não sei se é impressão visual minha, eu não sei se vocês vão estar vendo o que eu estou vendo, mas é como se onde foi o encreme ele ficasse mais bem definido, tá vendo? E aí, minha gente, tem uma luz bem forte aqui. Se tiver alguma coisa sem esfumar, faltando esfumar, me perdoem, viu? Porque é só pra gente ver aqui a diferença. E aqui ele ficou mais disperso. Então, vai muito do que você quer, do seu gosto. Mas é bom você saber isso antes de comprar. Só o contorno em creme. Saiba que provavelmente você vai precisar de um pó de contorno para finalizar. Porque senão ele vai sair logo. E se você não quiser o contorno em creme, já tiver prática, é importante que você use os instrumentos corretos ou um instrumento adaptado da forma correta para passar no lugar exato do contorno, senão vai ficar meio esquisito. Então é isso que eu queria passar nesse vídeo pra vocês. O vídeo de hoje foi curtinho. Eu queria que vocês deixassem nos comentários qual lado que vocês mais gostaram. Se vocês já usam ou não usam contorno, se usam cremoso ou contorno em pó. E é isso aí. Se inscrevam no canal. É muito importante pra mim, é muito importante pro canal, pro crescimento do canal. Então, um beijo grande no coração de cada um e eu espero ver vocês aqui de volta no canal muito em breve nos próximos vídeos. Beijo, tchau!